بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Caros irmãos, propusemos-nos hoje, inshallah ta'ala, refletir nestes poucos minutos em relação à necessidade e a importância de nós sermos bem agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tem-nos agraciado, tem-nos favorecido com muitas dádivas constantemente em nossas vidas, nas nossas vidas particulares, na nossa vida social, enfim, em vários momentos, Allah subhanahu wa ta'ala nos concede da sua bondade, das suas dádivas e de tudo que é bom para nós como seres humanos. Uma das grandes dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu a nós, em primeiro lugar, como seres humanos, é o facto de Allah subhanahu wa ta'ala nos ter honrado com o caminho ou com a orientação do Islã. E por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos residentes do Jannah, informa-nos que a primeira coisa que os residentes do Jannah farão será o saber agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala em relação a esta grande dádiva. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. As primeiras palavras que os residentes do Jannah proferirão serão estas: que todo o louvor, agradecimento é exclusivo a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos orientou, que nos guiou para este caminho, o caminho do Islã. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Que não seria possível nós próprios, da nossa iniciativa, da nossa inteligência, do nosso saber, nós nos encaminharmos sozinhos para esta senda, se não fosse o favor da Allah subhanahu wa ta'ala, se não fosse a orientação da Allah sobre nós. Por isso, é extremamente importante, caros irmãos, nós sabermos ser bem agradecidos a Allah. Primeiro por este grande favor que Allah nos concedeu, que é o favor do Islã. Este favor, caros irmãos, se nós olharmos em nosso redor, veremos que milhares, se não milhões de pessoas estão longe de viver o Islã, de conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, de reconhecer o seu Criador, de reconhecer que existe alguém que está acima de nós, de saber que todos nós estamos aqui neste mundo de passagem, que depois nós seremos transferidos para outra vida e nessa vida seremos julgados por Allah por causa das nossas ações ou em função das nossas ações praticadas aqui no dunya. As pessoas estão a viver abstraídas deste conhecimento. As pessoas estão a passar as suas vidas longe destas convicções. As pessoas estão a passar as suas vidas, estão a terminar as suas vidas sem terem, no mínimo, a noção de quem? De que amanhã deverão prestar contas perante o seu Criador, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é um grande favor quando Allah subhanahu wa ta'ala nos indica, quando Allah nos orienta para nós termos este pouco conhecimento e termos estas crenças e termos estas convicções. Porquê, caros irmãos? Porque depende o nosso bem-estar da vida futura, aquela vida do além, aquela vida que é eterna. Depende o nosso bem-estar nessa vida daquilo que nós fazemos hoje aqui, daquilo que hoje nós queremos. Se alguém
for privado deste imã, desta crença, se alguém for privado da boa ação aqui no mundo, então qual é a esperança que terá no Akhirat? O crente, verdadeiro crente, ele tem esta crença e por isso ele tem esperança de receber algo no Akhirat. Ele tem esta esperança. E a esperança, caros irmãos, é que mantém os verdadeiros crentes constantemente ligados ao seu Senhor, ao seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos chama para o shukr, para o saber agradecer, o ser grato, esta qualidade de ser grato, caros irmãos, é uma qualidade do crente, é uma qualidade dos crentes, saber ser grato. E saber ser grato tem dois níveis. Um é nós sabermos ser gratos aos nossos irmãos, aos nossos pais, sabermos ser gratos aos nossos filhos, à nossa família, às pessoas que nos querem bem, que nos fazem bem. Nós sabermos ser gratos a essas pessoas. O outro nível, e acima deste nível, é sabermos ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos do Sagrado Alcorão, e a propósito, em mais de 70 versículos do Sagrado Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala faz referência ao shukr, nesta palavra, shukr. Palavra, agradecimento, o saber agradecer. O saber agradecer, alguns momentos, saber agradecer a Allah, noutros momentos, Allah subhanahu wa ta'ala faz referência ao saber agradecer e ao saber ser grato às pessoas. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando chama-nos e diz: "Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun." Recordai-vos de mim que eu me recordarei de vós. Allah está-nos a chamar para nós recordarmos de Allah, porque se nós recordarmos de Allah, qual é que vai ser a consequência? Allah vai estar conosco. Allah vai se recordar de nós. Não quer dizer que Allah se esquece de nós em algum momento, mas Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vai vos ajudar, vai prestar o socorro quando vocês necessitarem. Mas se vocês se esquecerem de Allah, como diz no outro versículo, Nasullaha fanasiyahum, eles esqueceram-se de Allah e por isso Allah se esqueceu deles. Será que Allah se esquece? Não, mas é uma figura de estilo que Allah utiliza no Sagrado Alcorão para dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, nos momentos em que o ser humano vai necessitar, vai precisar do socorro e da ajuda de Allah, Allah simplesmente vai abandoná-lo. Nasullaha fanasiyahum. Por isso Allah diz: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." E sejam gratos a mim e não sejais ingratos. Sejais gratos a mim, Allah está nos a dizer. Sejais gratos a mim e não sejais ingratos. Ser ingrato a Allah subhanahu wa ta'ala é o que, caros irmãos? Ser ingrato a Allah subhanahu wa ta'ala é nós, os seres humanos, criaturas tão fracas que somos. Como Allah também diz no Corão: "Wa khuliqal insanu da'ifa." E o ser humano foi criado um ser fraquíssimo. Nós, todos nós, somos fraquíssimos. Não obstante, muitas vezes sentirmos-nos fortes. Vamos ao ginásio e carregamos aqueles pesos e dizemos: "Não, eu sou muito forte, tenho muita saúde. Não, eu sou muito inteligente. Não, eu sou muito rico. Eu sou muito isto, sou muito aquilo, sou muito aquilo." Sentimos em nós forças. Sentimos em nós o quê? Poderio. Sentimos em nós tanta coisa, caros irmãos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala ainda assim está a dizer: "Wa khuliqal insanu da'ifa." E o ser humano é um ser fraco. Fraco. E somos fracos, caros irmãos, porque quando chega a doença, cada um de nós, com toda a força, com toda a inteligência, com todo o poderio financeiro que possa ter, quando chega a doença, caros irmãos,
nós ali sim reconhecemos: Já Allah, eu podia dar toda a minha riqueza, mas restitua a minha saúde. Já Allah, eu posso dar todo o meu conhecimento, tudo isto que eu tenho, mas restitua a minha saúde. Em vários casos, caros irmãos, nós, os seres humanos, chegamos a um limite e dissemos: Subhanallah, só Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh. Como dizia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existem duas graças de Allah subhanahu wa ta'ala muito importantes, duas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala extremamente importantes, que as pessoas simplesmente se esquecem. As pessoas simplesmente fazem de contas que nada está a acontecer. As pessoas se desleixam, não agradecem em relação a estes favores e estas dádivas de Allah. Quais são? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as-sihhatu, a saúde. Temos saúde e nem nos lembramos que temos saúde. Passam dias e nem fazemos alhamdulillah, eu Allah agradeço por me teres concedido saúde. É por isso que num dito diz-se que as-sihhatu tajun fi ru'us as-sihha la yaraha illa al-marda, que a saúde é uma coroa que está na cabeça de todas as pessoas saudáveis. Quem vê essa coroa, aquelas pessoas que estão doentes, quando veem as pessoas saudáveis, são elas que conseguem reconhecer que, subhanallah, aquelas pessoas têm uma coroa, têm algo extremamente importante. Nós, os saudáveis, andamos a leste dessa grande coisa. Al-Farad é outro. O tempo que Allah nos concedeu, esta grande dádiva do tempo. Nós pensamos que temos muito tempo. Não, salat, vamos fazer um dia, inshallah. Istighfar, vou pedir perdão um dia, inshallah. Tauba, vou fazer tauba um dia, inshallah. Tudo isto, nós dissemos: inshallah, inshallah, eu vou fazer, eu farei. E nós não reconhecemos o quê? Esta dádiva do tempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, que este minuto que Allah nos concedeu é prestimoso, é valioso, é importantíssimo na nossa vida. Simplesmente nós vivemos naquele relaxamento, naquele comodismo que não nos leva a sítio nenhum. O crente, caros irmãos, tem que ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Deve constantemente olhar para si, deve constantemente olhar para o seu redor e ver quanto favor Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu. Mas a natureza do ser humano é esta, que Allah subhanahu wa ta'ala também nos ensina: wa qalilun min ibadi ash-shakur. E são poucas as minhas criaturas que são bem agradecidas, que sabem agradecer. São muito poucas. Somos muito poucas as pessoas, ou são muito poucas aquelas pessoas que têm a noção de constantemente olhar para o quê? Para as grandezas de Allah, para os favores de Allah, para as dádivas de Allah e saber reconhecer essas dádivas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: olhem todos os dias para o vosso corpo, olhem para o vosso corpo e procurem ver quanto favor Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-vos. Como aquele homem que vem no hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta-nos que nos tempos passados, um homem que passava a sua vida no templo, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, constantemente, dia e noite. O homem só ficava a recordar Allah, só ficava a agradecer a Allah, o homem só ficava a fazer ibadah o tempo todo. Mas porque estava a viver numa sociedade, ele diz que não é suficiente isto que eu faço para Allah. Eu devo me retirar e ficar num local totalmente isolado, para que a família não me incomode, para que os amigos não venham. Até isso, as pessoas que vinham lhe cumprimentar, ele achava que não, estavam a roubar o seu tempo de quê? Da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Ora, se ele pensou assim decidiu e assim o fez.
saiu para uma ilha, isolado das pessoas, uma ilha deserta, isolando-se das pessoas, e ficou o resto da sua vida fazendo os seus salatos, fazendo as suas orações, seus duás e tudo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este homem morreu, como todos nós vamos morrer a qualquer hora. O homem perdeu a vida e é levado e é apresentado perante Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: entre para o paraíso pela minha misericórdia. Udkhulul jannata bi rahmati, entre para o meu paraíso pela minha misericórdia, pelo meu favor, pelo meu favor. E o homem: ya Allah, pelo seu favor? Não, pela minha ação. Então eu não passei no mundo o tempo todo a agradecer, não passei no mundo todo a adorar, não passei no mundo o tempo todo no seu ibada, isto, aquilo. Allah diz para ele: entre para o Jannat pelo meu favor, pela minha graça, pela minha bondade. E Allah, tua bondade, mas e a minha ação? E 3 vezes Allah subhanahu wa ta'ala depois diz, e consta no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: olha, vamos fazer uma coisa, vamos trazer aqui uma balança justa, vou pegar na sua vista, neste grande ni'mah, neste favor, nesta dádiva da visão, a dádiva da visão, vamos pôr num prato da balança, e vamos pegar em todo o teu ibada, toda a boa ação que tu fizeste no mundo, e vamos pôr no outro prato da balança para ver o que é que vai pender mais. E o homem refletiu e disse: Ya Allah, bi rahmatika ya Allah, ya Allah, pela sua bondade, pelo seu favor, sim, eu entro no Jannat, pelo seu favor. Só a dádiva da visão, caros irmãos, imaginemos, Allah nos tirou a visão. Quanta diferença fará a falta de visão para nós no mundo? Quanta? Já imaginamos algum dia cada um de nós fechar assim a vista e dizer: bom, a partir de hoje eu vou passar a viver assim? É possível? Só para termos uma ideia, 1 minuto só, sem visão, para nós termos a ideia da diferença que isso fará, da grandeza do ni'mat, deste favor, desta dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Entretanto, Allah não nos concedeu somente o que? A dádiva da visão. Allah nos concedeu dádivas incontáveis. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala também nos diz no Sagrado Al-Qur'an: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. E se vós quiserdes contabilizar as dádivas, os favores que Allah subhanahu wa ta'ala vos tem feito, لَا تُحْصُوهَا, jamais vocês conseguirão terminar a conta ou a contagem. Não é possível. Não é possível nós ficarmos aqui sentados e dizer: a dádiva A, B, C, ou 1, 2, 3, vão ser milhões, se não bilhões de dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ter dado desde o dia que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou até o nosso akhirat. Por isso, caros irmãos, ser bem agradecido, dizia, tem 2 momentos. Primeiro momento é ser bem agradecido quando alguém: man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Quem fizer um bem para si, tu deves ser bem agradecido com ele. Deves saber respostar a essa pessoa de uma forma correta. Deves saber o que é ser grato com as pessoas. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man lam yashkurin nas la yashkurillah. Aquela pessoa que não sabe ser grata às pessoas, quando lhe fazem algum bem, falam bem, ele não sabe dizer obrigado, não sabe dizer jazakallah, não sabe agradecer, essa pessoa também não saberá agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, caros irmãos, antes de nós voltarmos para Allah, como temos feito, alhamdulillah, muitas pessoas que não, eu digo alhamdulillah sempre, eu falo alhamdulillah rabbil alamin em todos os salatos, eu agradeço a Allah pelos grandes favores que me tem dado, por isto, mas aquilo, mas muitas vezes nós próprios não sabemos ser bem agradecidos aos nossos pais. Não sabemos ser bem agradecidos aos nossos pais, não sabemos ser bem agradecidos aos nossos muallimos, não sabemos ser bem agradecidos aos nossos colegas que nos apoiam, que nos suportam, não sabemos ser bem agradecidos a quanta gente
apoia-nos, está conosco em vários momentos. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção. Primeiro, o agradecimento para a pessoa ser considerada uma pessoa grata. Uma pessoa grata. Porque quando a pessoa é considerada ingrata, isso não é boa qualidade perante os seres humanos. É que aquele é um ingrato. Não é boa qualidade. Não, se quando alguém diz mashallah, é uma pessoa muito grata, então pronto, é uma boa qualidade, está a receber testemunho de pessoas, dizer que não, aquele fulano, oh mashallah, é uma pessoa grata. Quando se diz não, aquele é uma pessoa ingrata, é uma grande ofensa. Ninguém deve, enfim, sentir-se bem ao ser qualificado, caracterizado por ingrato. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a primeira coisa é nós sabermos ser gratos e saber agradecer as pessoas quando nos fazem bem. E segundo, sabermos ser gratos a Allah pelos seus incontáveis e infinitos favores que nos tem dado todos os dias, todas as noites, a graça da vida, a graça da saúde, a graça da família, a graça do rizq. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Comam, usufruam do rizq que Allah pôs para vocês na terra e saibam agradecê-lo. Washkuru lah. Kulu min rizqi rabbikum. Consumam tudo que Allah pôs para vocês na face da terra. Mas o quê? Washkuru lah. E saibam agradecê-lo. Saibam agradecê-lo. Por isso eu dizia, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o termo shukr mais de 70 vezes no Corão. Para quê? Para mostrar a importância do bem agradecer, a importância de nós sabermos ser gratos às outras pessoas, a importância de nós sabermos ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala quando diz وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, e são poucos os meus servos que são bem agradecidos, Allah está-nos a chamar a atenção, olha atenção, não faça parte desse grupo, não faça parte desse grupo que não sabe ser bem agradecido a Allah. Antes sim, faça parte desse grupo que é bem agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem coloca, Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz a provisão do nosso rizq. E quando falamos do rizq, caros irmãos, muitas vezes nós percebemos o termo rizq como sendo o quê? A comida. Não, a roupa é rizq, a família é rizq, o carro é rizq, a casa é rizq. Portanto, tudo quanto está no dunya, tudo quanto está no mundo, caros irmãos, é rizq, é sustento proveniente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso nós temos que saber ser bem agradecidos a Allah em relação a tudo isso. Allah concedeu um filho, diz que ruziqtu bimauludin, ruziqt, Allah me deu o rizq de um filho. É assim. E para terminar, caros irmãos, vou mencionar um ayat, um versículo sagrado ao Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez mais, chama-nos a atenção em relação ao shukr. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ó Muhammad, diga para o seu povo, mencione para o seu povo, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, quando o vosso Senhor, quando Allah subhanahu wa ta'ala anunciou, لَإِنْ شَكَرْتُمْ, se vós fordes bem agradecidos a Allah, لَأَزِيدَنَّكُمْ, de certeza que eu aumentarei para vocês. De certeza que se vocês forem bem agradecidos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar no vosso rizq, vai aumentar no baraka, na família, na saúde e em tudo isso. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ, entretanto, se vós fordes mal agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala, não souberdes fazer shukr, não souberdes ser bem agradecidos a Allah, inna adhabi lashadid, fiquem a saber que o meu castigo é severo. O castigo de Allah recai sobre aquelas pessoas que não sabem ser gratas a Allah, que não sabem ser gratas às outras pessoas que tanto o suportam, que tanto o ajudam ou que tanto fazem bem para o seu bem-estar. Caros irmãos, o shukr é isto, é a pessoa saber estar, é a pessoa saber ser grata,
é a pessoa saber ser grata para as pessoas, mas também e acima de tudo ser muito grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas que percebem quanta dádiva Allah subhanahu wa ta'ala colocou ao nosso dispor e que são bem orientadas para saber agradecer a Allah constantemente, dia e noite. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terminando mesmo, depois de todos os salates, ele fazia um dua. Depois de dizer astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. Depois em seguida, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, ajuda-me, أعني, oh Allah, ajuda-me, على ذكرك, a ser das pessoas que se recordam de si. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك, e ajude-me, Allah, a ser bem agradecido, a ser grato. وحسن عبادتك, e oh Allah, ajuda-me também a praticar as melhores ações, os melhores actos que são da sua satisfação. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós verdadeiros servos gratos a si e gratos às outras pessoas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.